Olá, nós estamos aqui nessa manhã para mais uma mensagem da palavra do Senhor. E a pergunta é: o que é ser um verdadeiro adorador? Quais são as características de um verdadeiro adorador? Nós vamos ver isso na vida deste homem, através da leitura desse texto. Nós vamos conhecer algumas características de um verdadeiro adorador. O texto de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 20, que vai dizer assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse Jó: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, um dos homens mais ricos do Oriente. Rico, homem rico, tinha muitas posses, muitos bens. No entanto, a palavra do Senhor diz que Jó era um homem temente a Deus, era um homem fiel, sincero, reto. Ele tinha muitas características, mas uma das características dele era adorador, ser um verdadeiro adorador. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Isso sugere que existe também os falsos adoradores. Portanto, os olhos do Senhor ele passa sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores. O que é ser um verdadeiro adorador? Quais são as características de um verdadeiro adorador? É para nós meditar nisso, buscar resposta. E nós podemos encontrar aqui na vida de Jó um modelo de verdadeiro adorador. Este era um verdadeiro adorador. O Senhor havia cercado de bênção. E certa feita, Satanás aparece e diz, o Senhor pergunta, né? O Senhor pergunta que viu meu servo Jó? Então ele disse, sim, eu vi. Viu como ele é fiel a mim? Viu como ele é um homem reto? Então Satanás diz assim, claro que ele é fiel. O Senhor cercou ele de bênção, tira tudo dele e vai ver que ele não é um verdadeiro adorador. Então o Senhor permitiu que tirasse os bens de Jó, que tocasse nos bens de Jó, na família, tudo, menos tirasse a vida dele. Então, Satanás ele sai ali da presença do Senhor e destrói tudo que Jó tem. As notícias vão chegando para Jó. Os seus gados morreram, a sua casa foi destruída, os seus filhos morreram. Enfim, foi chegando notícias de destruição. E Jó, o que ele fez? Jó, então, agora ele está diante de uma situação que realmente vai expressar se ele é um verdadeiro adorador ou não. Portanto, diante daquelas notícias que foi chegando, Jó, qual foi o posicionamento deste adorador? O posicionamento dele ele rasga suas vestes, o seu manto, raspa a sua cabeça, lança-se na terra e adora a Deus. E adora o Senhor. Olha aqui a postura de um verdadeiro adorador diante de notícias de destruição, de notícias negativas, diante de tanta notícia ruim. Olha só a postura de um verdadeiro adorador. Ele, então, rasga. Aqui é o ato profético. Rasgar o seu manto é um ato profético. Raspar a sua cabeça é outro ato profético. É de humilhação. Ele se humilha. O verdadeiro adorador é aquele que se humilha diante do Senhor. Ele reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ele se humilha diante do Senhor. Então, ele raspa a sua cabeça. Ele lança em terra com o seu rosto. Ele está dizendo, quando ele lança em terra, ele está dizendo que ele é pó. Ele reconhece que ele é pó e que Deus é Deus. E ali ele não murmura. Ele não reclama diante da sua situação de dor, de tristeza, diante daquelas notícias de morte. Ele não reclama. O verdadeiro adorador é isso. Ele lança o seu rosto em terra e adora o Senhor. Este é um verdadeiro adorador.
Este é o modelo de verdadeiro adorador. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando os verdadeiros. E aqui a gente vê um modelo de verdadeiro adorador. Diante daquelas notícias de destruição, o que ele fez? Ele adorou. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Deus deu, Deus tirou, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador, ele glorifica, ele adora diante de qualquer situação. Ele não depende da circunstância. Aquele que é um verdadeiro adorador, a adoração dele está na essência dele, e não nas coisas, e não nos bens materiais. Satanás achou que tirando tudo dele, ele ia blasfemar contra Deus, ele ia reclamar, ele ia murmurar, mas não foi isso que ele fez, porque a essência dele, a adoração dele está na essência dele, e não nos bens materiais, e não naquilo que ele possuía. E aqui ele deixa bem claro, ele prova isso, nas atitudes dele ele prova. Quando ele recebe a notícia, qual que é o comportamento dele? Ele rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça e se lança em terra. Este é o verdadeiro adorador. E ali ele adora o Senhor. E ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é um verdadeiro adorador. Nós podemos aprender com Jó a ser verdadeiros adoradores, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Às vezes, nós achamos que ser um verdadeiro adorador é aquele cantor que louva bonito, né? E é claro, a adoração é maravilhoso, mas ser um verdadeiro adorador é muito mais do que cantar louvores. Ser um verdadeiro adorador está na essência, na nossa essência, está na sua essência. E como então ser um verdadeiro adorador? É buscar essa essência, como buscar para a nossa vida essa essência? Em Deus. Em Deus, nós podemos nos tornar verdadeiros adoradores. As características de um verdadeiro adorador, ela está em Deus. Ela vem do Senhor, está no Senhor. É fidelidade, é humildade. Jó era fiel, Jó era justo, Jó era humilde. Ele tinha muitas características. Se formos citar as características de Jó aqui, são muitas as características de Jó. Ele era um homem temente a Deus. Portanto, ele conhecia o Senhor, ele conhecia Deus. Ah, é maravilhoso demais, como é maravilhoso, como é maravilhoso. Você meditar na vida de um verdadeiro adorador é maravilhoso demais. Eu quero te deixar uma notícia aqui também maravilhosa. O verdadeiro adorador, ele nunca é esquecido por Deus. Ele não fica de stand-by. Deus não esquece ele jamais. O verdadeiro adorador é lembrado pelo Senhor. Não somente ele, mas a sua descendência é lembrada pelo Senhor. Deus não se esquece de um verdadeiro adorador. Deus não entrega ele para a destruição nas mãos do seu inimigo. Ele passa pela prova. Deus permite ele ser provado para que o nome do Senhor seja glorificado, mas também para que ele seja aprovado diante das suas provações. O verdadeiro adorador é este. A sua essência vem do alto, vem de Deus. Ele adora porque está na essência dele. Jó, verdadeiro adorador. E nós podemos aprender aqui com a vida de Jó a sermos um verdadeiro adorador. Ele não reclama, ele não murmura. Em tudo ele é grato, Senhor. Em tudo ele reconhece a soberania de Deus. Este é o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, adorar o Senhor em espírito e em verdade, diante de todas as situações. Saber que Deus, ele não esquece de um verdadeiro adorador. E no fim da prova de Jó, o Senhor então, ele visitou Jó, abençoando em dobro tudo aquilo que foi tirado. O Senhor restituiu em dobro na vida de Jó. Sabe por quê? Porque Deus, ele não deixa perecer um verdadeiro adorador. E se você é um verdadeiro adorador, creia que Deus vai te restituir em dobro. Você não vai ficar no anonimato. O Senhor vai te restituir. Ele vai te dar vitória, não somente na sua vida, mas na sua descendência. Eu sou o pastor Brandão e desejo que você venha tomar essa palavra no teu coração hoje. Venha meditar nessa palavra e você vai viver o sobrenatural de Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.